assim a palavra de Deus. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, também, vós, ó Filipenses, que, no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja me comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque, também, uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalónica. Não que procuro dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora a Deus e Pai, seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas, principalmente, os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Posso? Sim, sim. Eu esqueci-me de dizer uma coisa há bocado e vou dizer agora. E que é motivo para nós orarmos também. Embora já estejamos no estudo, mas este é um assunto importante e porque eu disse, inclusivamente, que íamos orar sobre esse assunto. E o que se passa é o seguinte. Eu estava lá no Norte e existe uma crente que eu não vou, naturalmente, até porque isto está a ser gravado, não vou entrar em detalhes, mas existe uma crente que eu conheço e que eu conheço relativamente, não a conheço profundamente, conheço-a relativamente, mas conheço. E essa crente, já há tempos atrás, apercebi-me que ela é uma crente dedicada, também talentosa. Não posso entrar em detalhes porque senão depois facilmente se poderia identificar, mas essa crente tem passado por muitos problemas. E a uma dada altura, aqui há uns meses atrás, foi criado um grupo no Facebook, supõe que ela criou um grupo privado em que alguns crentes estavam no grupo, entre os quais eu também estava, e que tinha a ver com a aflição que ela estava a passar. E a aflição porque ela estava a passar, e tem estado a passar, e é uma grande aflição, tem a ver com um filho que ela tem e que se meteu na droga e com todos os problemas decorrentes que normalmente acontecem nessas situações. Já agora deixar-me dizer uma coisa que isto serve também de lição, se alguém quiser aprender a lição, que é o seguinte, mas eu já lá vou à lição. Entretanto, aquilo tem havido muitos episódios, inclusivamente teve que a GNR intervir, ele teve que ser internado
para ser devidamente, quase que à força, medicado. Entretanto, já está em casa, mas está muito deprimido, está debaixo de drogas dos médicos, e se calhar não só, mas está muito deprimido e com uma vontade de morrer. E ao longo destes tempos todos, naquele grupo, de vez em quando tem havido notícias, houve alguns crentes que o foram visitar quando ele estava internado, e ele até ouviu bem, e depois disso já tem havido sempre algumas notícias que surgem lá naquele grupo, daqueles grupos que se criam. Alguns grupos até se criam, depois a gente até sai deles, não é? Nem quer lá estar. Não foi o caso, pelo contrário, estive sempre lá e tenho estado lá. E portanto, ocasionalmente há crentes que perguntam: então como é que ele está? Está melhor? Como é que estão as coisas? Para saber qual é o evoluir da situação. E eu estava lá no norte agora, e houve uma ação desse tipo lá no grupo. E alguém perguntava como é que estava e como é que não estava e qual era o ponto da situação e tal. E esta irmã então deu as últimas notícias acerca dele, de que ele estava muito deprimido e que tinha vontade de morrer, que não tinha vontade de viver. E eu senti aquilo de uma maneira que eu disse assim, houve uma altura, já no passado, nestes tempos idos, mais atrás, que ela quase que fez um SOS, de alguma forma, se havia alguém que pudesse ir falar com o filho. Alguém que pudesse... E sei que pelo menos um crente ou dois terão ido, mesmo lá, como eu disse, lá a tal sítio. E eu, na altura, estava cá em baixo e eu via aquilo e dizia assim, se eu estivesse lá, até podia lá dar um salto também, podia tentar ajudar, fazermos o que pudermos, não é? Mas não podia. Entretanto, quando eu estava lá em cima, e acontece esta conversa, e eu estava lá absorto nos meus pensamentos e a tratar das coisas que estava a tratar, e era das coisas do Senhor, e surge aquela conversa lá, e em que ela diz aquilo que o filho está deprimido, com vontade de morrer, não sei o quê. E eu instintivamente pensei assim, se eu estivesse lá em cima, eu ia lá visitá-lo. Se eu estivesse lá em cima, ia lá visitá-lo. Depois de repente acordei para a vida e vou dizer, mas eu estou cá em cima! Mas eu estou cá em cima! Eu vou lá visitá-lo se eu estivesse cá em cima, mas eu estou cá em cima! E também me apercebi que estava lá em cima, não é? E tomei consciência que estava lá em cima, para aquela situação, e o que eu fiz foi escrever-lhe logo automaticamente, em privado, e disponibilizei-me para poder lá ir a casa, se ela assim entendesse. E se fosse possível, para ir falar com o filho. Isto, portanto, já era ao fim da tarde. Isto foi na véspera de eu me vir para baixo. Portanto, eu vim ontem, não é? Isto foi anteontem. Anteontem foi o quê? Segunda-feira. Foi segunda-feira. Segunda-feira à noite. Segunda-feira ao princípio da noite, ao fim da tarde, já estava de noite. E eu até pensei em ir lá com o Nuno. Até disse assim, o Nuno quando vier, já lhe vou arranjar trabalho. Vai lá comigo. Até porque, para o sítio onde era, eu conheço mais aquela região ali. E depois eu tinha que saber onde é que era, e eu então escrevi-lhe a ela e disse, olha, se for possível, não sei o que, dei uma morada e tal, e eu vou lá. E entretanto, ela me disse, claro que ela gostava muito que eu pudesse lá ir, não é? Mas ela disse-me que, olha, mas isso é melhor não, porque o meu marido não ia gostar da ideia, por outras palavras. E então eu dou-lhe o número do telemóvel do meu filho e tento ligar para ele, a ver se ele atende e fala com ele. Mas eu tentei, mas ele tinha o telemóvel desligado e ela também sabia disso, então deu-me o número de casa e disse para eu ligar para casa, que ela passava-lhe o telefone. E eu liguei para ela e falamos um bocadinho e ela passou, aliás, falamos um bocadinho depois, mas antes ela passou o telefone para ele, mas ele não quis falar. Recusou-se terminantemente a falar. Recusou-se determinantemente a falar e nada feito, portanto ele não queria, e foi o que eu lhe disse a ela. Eu disse, a irmã, não desanima, porque há uma coisa que ele não pode fugir, é às nossas orações, e nós podemos orar. E até lhe disse a ela que quando viesse para baixo, na quarta-feira, quando estivesse aqui no estudo bíblico, que até ia dizer à igreja, sem entrar em detalhes, naturalmente, mas para nós orarmos por este caso, pelo filho dela e por ela. E depois ela disse uma coisa curiosa, que eu por acaso agora aqui não vou mostrar,
mas tenho no Facebook, portanto, o registro da conversa que tive com ela, e até gravei para um fecheiro à parte aquilo que ela me disse, não porque o registro que ela me disse seja para ser divulgado, mas o conteúdo sim. O conteúdo em si, não tem nada a ver com ela em particular. Para quê? Para eu poder dizer a muitos jovens aquilo que ela me disse. E o que é que eu ia dizer a muitos jovens? Ia dizer a muitos jovens para tenham cuidado com o jugo desigual. Porque o pessoal, a Bíblia fala e avisa para terem cuidado com o jugo pessoal. Ninguém quer saber disso. E metem-se em avarias e depois elas e eles casam-se com descrentes e depois torcem a orelha até fazer sangue. E já não é o primeiro caso, nem o segundo, nem o terceiro, que eu sei de casos destes. A malta, quando é nova, não quer saber, não ouve os conselhos que Deus diz, não querem saber do que a palavra de Deus diz e metem-se em avarias, transgredindo a vontade de Deus. E depois é que é o problema. Enquanto aquilo é só olhos bonitos, e é tudo muito lindo, é só amor, e é só não sei o que, não sei o que mais, é tudo muito lindo. O pior é quando eles caem para a realidade da vida. E ela, pelos vistos, e não será isso que está em causa, porque como eu percebi, existirá uma diferença de idades entre ela e o marido é mais velho, significativamente, penso eu, não é isso que está em causa, mas a verdade é que o marido tem-lhe feito a vida que é um inferno. E, para vocês terem uma pequena ideia, e agora reparem nisto, malta nova, ouçam bem porque isto é muito importante para vocês. Uma das coisas que ela me disse, aliás, isto já tinha dito ela antes, não me disse agora nesta conversa. Naquelas outras conversas que já tinha havido lá no Facebook, naquele tal grupo fechado, ela tinha dito que o relatório médico do filho dizia isto. Dizia o relatório, ipsis verbis, mais ou menos, dizia isto. Que ele se meteu na droga e se meteu naquelas coisas todas e tal, não sei o quê, por causa dos maus tratos que o pai deu à mãe. Por causa dos maus tratos que o pai deu à mãe. E agora vocês reparem nisto. E diz lá mais coisas. E ela, coitada, ela até disse, e eu, na altura quando ela disse aquilo, transcreveu aquilo, e disse, eu culpo-me a mim própria porque a razão é que eu não evitei que o meu filho assistisse àquelas situações degradantes que o marcaram. E ela culpa-se de muita coisa. Ela culpa-se de ter dado o passo errado, de ter juntado um jogo desigual, porque ela era crente. E eu procurei animá-la. Eu disse, o Senhor ama. E o Senhor vai cuidar de si. E não se esteja a massacrar agora por causa disso, porque o Senhor o Senhor é o Senhor, não é? Que a gente sabe. Mas há uma coisa que eu quero dizer aos jovens. O Senhor é o Senhor, mas vocês não o desafiem. Porque depois quem vai penar são vocês. Quem vai sofrer são vocês. Quem vai chorar são vocês. E às vezes choram da forma mais dura, que é até num próprio filho. E portanto eu faço daqui um apelo. E eu guardei aquele registro. Tenho aquele registro guardado, que é para oportunamente, quando for oportuno e necessário, e quando eu estiver com os jovens, e lhes disser assim, não se juntem em um jugo desigual. E eu contar-lhes esta história. E depois dizer assim, agora ouçam o que está aqui escrito. Que é para eles verem com os olhos deles. Qual é o estado em que as pessoas ficam quando casam com um jugo desigual. E a gravidade da situação. Pronto, era isto que eu queria dizer. Eu peço desculpa de eu ter falado bastante. Mas este é um assunto muito importante e para nós orarmos, está bem? Portanto, eu ia pedir que nós orássemos por este assunto. Eu vou pedir a ti, Nando, vais orar por isto, faz favor. Já. Senhor nosso bendito e amado Pai, de facto, Senhor, fugir aos teus princípios, Pai, e fazermos a nossa vontade, Pai, é o caos. Pai, nós te queremos dar graças, Senhor, porque tu nos dás as diretrizes certas na tua palavra, Senhor. Não há nada, Senhor, que possamos dizer que fugiu-te das mãos e que tu não nos deste indicações, Senhor. Nada, Senhor, porque tu és o consumador de tudo, Senhor. És o Criador de todas as coisas, Senhor, e criaste-nos a nós, Senhor, e mais do que nunca, Senhor, sabes aquilo que é melhor para nós, Pai.
que Tu nos ajudes, Senhor, a não nos desviarmos, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a gravar, Senhor, nas tábuas do nosso coração, Senhor, aquilo que Tu nos dizes, Senhor. Ó Pai, somos privilegiados, sendo Igreja, Corpo de Cristo, Senhor. Somos muito privilegiados, Senhor, pois Tu hoje temos o privilégio, Senhor, de termos-te a Ti, Senhor, como nosso único Salvador, e permanentemente, Senhor, temos o privilégio de a qualquer momento nos dirigirmos a Ti, Senhor. Este caso, Senhor, de facto, só Tu, Senhor, e para Ti nada é impossível, Senhor, e Te pedimos desde já que Tu cuides desta mãe, Senhor, Amém. angustiada. Sabemos que a luta deve ser tremenda, Senhor. Te pedimos pelo seu esposo, pela alma do seu esposo. Amém. Ainda há hipótese, Senhor. Assim como houve naquele ladrão, Senhor, que estava ao lado do Senhor Jesus Cristo, Senhor. E houve tempo para arrependimento naquela hora, Senhor. Certamente haverá tempo de arrependimento, Senhor, para este homem, Senhor. Pedimos pela alma dele, Senhor. Pedimos pela alma do seu filho, Senhor. Toda a situação, Pai, às vezes, Senhor, parece que o mar está revolto, Senhor. Mas, Senhor, sabemos que ela tem-te a Ti como o único Salvador, Senhor, supridor de todas as coisas, Senhor. E neste momento pedimos por aquela mãe, Senhor, por esta irmã, Senhor, que Tu cuides dela, Senhor, consola e tem misericórdia dela, Senhor. Tem misericórdia dela, Senhor, e ajuda, Senhor, a ultrapassar esta fase difícil, Senhor, que só mesmo Tu e ela, Senhor, saberão o quanto é doloroso, Senhor. Mas que nos ajudes, Senhor, que nos ajudes a olharmos, Senhor, para esta situação e podermos tirar lições, Senhor, e respeitar-te, Senhor, como Tu és digno, Pai. Mais uma vez Te agradecemos, Senhor, e que possamos ter nas nossas orações permanentemente, Senhor, esta situação. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em relação aqui à passagem, a nossa hora está muito avançada, mas isto é importante. Às vezes é mais importante que tudo mais. E se vocês não se esqueçam, orem por esta mãe e por este filho. E por este marido. E ela ainda tem outro filho. Como eu tive a ocasião de dizer quando estávamos a orar antes, naquele período de oração, eu dou graças a Deus pelos dons que o Senhor tem dado aqui na igreja, e é com muito agrado que eu vejo os dons a operarem, a funcionarem, e particularmente ao ouvir o estudo da semana passada em que eu não estive presente, fiquei de facto agradecido aos senhores por ver que a obra é feita por Ele. E isto não é obra humana, isto é obra divina. Como é que Deus tem trabalhado nas vidas de alguns que aqui estão, para não dizer de todos, e nós ficamos sem palavras para com o Senhor. Eu ia dar uns pensamentos breves sobre o versículo 10. Sei que vocês já andaram ali entre o versículo... Vocês andaram ali por vários versículos, até ao 9, fundamentalmente. O Dário ainda chegou ali ao 11, 12, ainda referiu só ao 11, 12, 13, mas andou mais ali pelo 10. Mas eu gostava sobre o versículo 10, visto que me parece que em relação àqueles versículos, pelo menos que contamina, se alguém tiver pensamentos ainda vai dar certamente, mas eu pessoalmente já tinha-me referido aos versículos 8 e 9, e vocês ainda conseguiram escavar ainda mais fundo e tirar de lá coisas preciosíssimas na quarta-feira passada, que eu fui muito abençoado com os pensamentos que eu ouvi. Mas aqui sobre o versículo 10, o que eu queria dizer é o seguinte: o apóstolo Paulo diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Bem, ao olharem para este versículo, vocês sabem que eu, ao estudar a Bíblia, gosto sempre de volta e meia, fazer uma retrospectiva do que temos ali no contexto, para não perdermos o contexto. Sabem disso? De volta e meia eu digo, estamos aqui a analisar isto, estamos aqui a analisar tão de perto o versículo, que somos capazes de perder, estamos a olhar tanto para a árvore, que nem vemos a floresta, onde ela está inserida. E, portanto, de vez em quando olhamos para a floresta. Mas deixai-me dizer que também, por outro lado, eu gosto muitas vezes de olhar bem para a árvore, e olhar bem para ela, e ser capaz de olhar para a casca que ela tem, a cor da casca, o tipo de casca, e saber o que é que está por debaixo da casca, e no caule, e saber aquilo tudo acerca da árvore. E, portanto, perder ali por momentos perder a floresta, mas sem nunca perdermos a floresta, mas de vez em quando olharmos
para a árvore e dissecarmos a árvore. É o que me apetece fazer neste versículo 10, que diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente rever. O que é que eu quero dizer com isto? Bem, ele diz: muito me regozijei no Senhor. Eu queria que vocês pensassem, isto é muito importante. Ele diz: muito me regozijei. Ele não diz regozijei-me. Eu quero vos dizer uma coisa. Em relação ao Senhor, a gente nunca pode dizer eu estou contente. Isso é nada. Em relação ao Senhor, a gente nunca pode dizer eu tenho gozo. Isso é nada. Em relação ao Senhor é muito. Não é pouco. Não é algum. Não é qualquer coisa. É super. Muito me regozijei. Isto particularmente é significativo porque, se vocês repararem, vamos ver o que é que Jó disse. Sabem que Jó era um indivíduo que vocês conhecem, por muitas razões. Mas o Jó, entre outras coisas, era um indivíduo rico. Era um indivíduo muito rico. Ele sabia o que era ter bens. Ele sabia o que era ter riquezas. Se calhar coisa que alguns de nós não sabemos, nem nunca saberemos. O que é ser muito rico. Jó era muito rico. Vamos ver o que é que Jó diz acerca das riquezas que ele tinha. No livro de Jó, nós lemos assim no capítulo 31 e no versículo 25. Jó 31, 25. É claro que o nosso Daniel, quando cá chegar, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, está de serviço. Já fica aqui o recado dado, que é para ele saber. Quando ele vier na quarta-feira, está de serviço para dar-nos pensamentos da passagem. Mas no livro de Jó, no capítulo 31 e no versículo 25, nós lemos assim, reparem bem. Ele diz assim, versículo 24: se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito. Eu gostava que vocês reparassem no seguinte. Ele diz aqui no versículo 25, se me alegrei que era muita a minha fazenda. Ele não diz que se alegrou muito na fazenda que tinha. Ele diz que se alegrou na muita fazenda que tinha. Não sei se estão a ver a diferença. Isto é muito importante. Vermos a diferença. Já vos vou fazer o contraste, que é para vocês se aperceberem quem é o Senhor que nós temos. Em relação à fazenda, que era muita, ele era muito rico, tinha muita coisa, tinha muitos bens, muitas propriedades. Ele diz, isto alegrava-me, trazia-me alegria. Mas sabem de uma coisa? Em relação ao Senhor, o Senhor não nos alegra, não nos traz alegria. Meramente. Traz-nos muita alegria. E o contraste que eu quero que vocês façam é o seguinte. Nós temos ali, deixem-me dizer desta maneira, que é para a gente poder perceber. Nós, no caso de Jó, temos pouca alegria para muita fazenda. Mas nós temos muita alegria só para o Senhor. Não sei se vocês estão a ver a diferença. Jó tinha muita fazenda, alguma alegria. Eu quero vos dizer que para tudo o que o mundo vos pode dar, o máximo que vocês podem alcançar em gozo é algum. Mas para o Senhor, podem não ter mais nada. Mas quem tiver o Senhor e andar com o Senhor tem muito gozo. Como nunca terá tendo muita fazenda. Quem anda com o Senhor não perde. Quem anda com o Senhor só ganha. E quem anda... E anda aí muita gente a querer gozo. Epá, andam atrás de quê? Atrás de gozo. Não é? Mas é tão pouco gozo para tanta fazenda. Tão pouco gozo para tanta fazenda. Quando nós podemos ter tanto gozo só ocupados com o Senhor. Isto é muito significativo. Isto aqui não é teoria. Isto aqui é a realidade. E não há nada como nós experimentarmos isto para sabermos que é mesmo assim. Mas mais.
Há outra coisa que eu gostava que vocês notassem aqui no versículo 10, que é o seguinte. Isto porque lá está tal coisa. Nós, às vezes, é bom sermos um bocado da floresta e olharmos só para a árvore. E às vezes é importante deixarmos a árvore, olharmos para a floresta e vermos a árvore no todo da floresta. Mas aqui neste caso também é importante olharmos para a árvore. Porque o assunto que estamos aqui a tratar, estamos a tratar agora, aquilo que eu estou a referir, está fora do contexto em que Paulo está aqui a falar. Está fora do contexto, mas está no contexto. Quer dizer, está fora do contexto porque ele está a falar de ofertas, está a falar do que as ofertas provocaram e de qual era o sentimento dele em relação às ofertas, etc. e tal. Mas agora deixemos disso. O que interessa aqui é ver o mecanismo de funcionamento da alma humana perante a vida. E o mecanismo de funcionamento da alma humana é visto aqui na alma de Paulo. E o que é que nós vemos aqui na alma de Paulo no mecanismo de funcionamento? O que nós vemos é: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança. O que acontece sempre, quem anda com Deus, é que no fim é que há o máximo de alegria. É o contrário nas outras coisas. Nas outras coisas o máximo é no princípio. Eu compro um carro. É pá, espetáculo. Que grande alegria. XPTO, último modelo. Olha para estas linhas. Olha para esta cilindrada. Olha para estas coisas. E mais aquele pormenor. Ou a casa. Que linda casa. Espetáculo. Nem durmo. Olha para este quarto. Como ele está bem concebido. Aquela sala. E aquela lareira. E mais aquilo. E aquela roupa. E aquele casaco. E aquela saia. E aquele vestido. E aqueles sapatos. Tudo o que vocês podem adquirir. Fantástico, não é? Quando é novo. No princípio dá gozo, não é? Mas o máximo do gozo é no princípio. O tempo passa e o gozo vai-se perdendo. E afinal, passado um ano, aquele carro já não tem o mesmo brilho que tinha no início. Já não tem o mesmo fascínio que tinha no início. E aquela casa também não. E aquela roupa também não. E tudo aquilo que eu posso adquirir também não. E isto é muito importante. Com o Senhor não. Com o Senhor é no fim. É que vem a força do gozo. Sabem de uma coisa? Vocês que estão aí sentados, sabem que o Senhor é bom. Mas, se vocês prosseguirem em conhecer o Senhor, vocês vão descobrir que Ele é melhor do que aquilo que vocês veem agora. Mas muito melhor. O gozo que está para vir é muito superior àquilo que vocês já têm. Porque aquilo que vocês têm é nada, comparado com aquilo que ainda vem. Ele diz, muito me regozijei por finalmente reviver. Muito regozijo no fim. No fim de todo aquele processo. No fim de todo aquele processo é que vem o dilúvio do gozo, vem a força do gozo, vem... Isto para mim é fantástico ouvir isto. Vocês sabem que quando naquelas bodas de Caná disse o Senhor Jesus Cristo, ou diz a palavra de Deus, que os homens servem primeiro o melhor vinho. Não é? Mas com o Senhor o melhor vinho vem no fim. E isto é o melhor vinho no fim. É o melhor vinho. Isto é na prática traduzido. Esse princípio e essa realidade está aqui nesta passagem. Mas há outra coisa que eu vos quero dizer. O Dário, na semana passada, que eu ouvi o estudo, o Dário, na semana passada, a dada altura, quando ele estava a falar, ele citou uma outra versão. A versão revista atualizada, penso que seria essa, porque é essa versão que diz: uma vez mais renovastes. Tu até citaste o facto de eles uma vez mais renovaram aquela intenção deles, o desejo de o ajudarem ao apóstolo Paulo. Uma vez mais renovastes. Eu queria aqui chamar a atenção para o seguinte. Estes crentes estão a ser recomendados. Recomendados pelo cuidado que estavam a ter por Paulo, pelo carinho que tiveram por ele, pelo suprimento das necessidades dele, pela atenção, pelo cuidado que eles tiveram. A passagem fala no cuidado que eles tiveram. Eles estão a ser recomendados. Nós temos aqui crentes que são uma referência. Particularmente num contexto em que ninguém queria saber de Paulo por nada. Os coríntios, por exemplo, tinham grande abastança. Estiveram-se nas tetas para Paulo. Não lhe deram nada. Não lhe mandaram nenhuma oferta. Se lerdes a segunda carta aos Coríntios, o capítulo 8, 9 e 10, 3 capítulos da segunda carta aos Coríntios, é um puxanço de orelhas até ao teto que o apóstolo Paulo faz aos crentes de Corinto sobre finanças. Mas sabem quando é que Paulo escreveu a carta?
a puxar-lhes as orelhas, até ao teto. Sabem quando é que Paulo escreveu? Depois da necessidade dele já estar suprida. Não foi quando ele estava em necessidade que escreveu aquilo. Foi depois da necessidade dele estar suprida que ele escreveu a carta aos Coríntios. A segunda carta. E lhes fala sobre a falta que eles tiveram quando ele estava em necessidade. Estes não. Estes estavam atentos. Estes eram cuidadosos. E estes ajudaram-no na hora certa, no momento exato, quando ele precisava. Os filipenses. Que tanto quanto me consta, daquilo que eu vejo na Bíblia, não eram tão ricos como os coríntios. Uma vez mais renovastes. E sabem qual é a grande lição? A vida cristã não é uma vida de rotina. Não é uma vida de normalidade, de repetição. Quando ele diz aqui, uma vez mais renovastes, eu vejo aqui uma renovação, algo novo. Não é a mesma coisa. E eu queria chamar a vossa atenção para uma coisa aqui, que é o seguinte. Este crescendo de gozo que nós vemos atingir o máximo no fim, não é? Eu queria dizer o seguinte. As ações, irmãos, devem ser renovadas. Nós temos o hábito de fazemos e depois já não fazemos. Fazemos uma vez, mas já não fazemos a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. E isto ensina-nos que nós devemos insistir. A ação renovada. O resultado é superior. Pensamos às vezes, quando vamos uma vez, não vale a pena continuar. Quem é que disse que não vale a pena continuar? Quem é que disse que não vale a pena insistir? Quem é que disse que não vale a pena renovar? Claro que vale a pena. Porque na renovação esteve o apogeu do máximo do gozo. Reparem, ou eles terem insistido, não tinham tido oportunidade, mas não desistiram. Eles nunca desistiram. E eles voltaram a insistir, conseguiram com a insistência que o gozo de Paulo explodisse. Quantos é que há à nossa volta a precisarem do nosso cuidado? Que não tem que ser necessariamente financeiro. Pode ser um cuidado espiritual, pode ser um cuidado de outra ordem. Quantos é que há à nossa volta a precisarem de cuidado e que nós podemos ser tentados a desistir? E que se nós, porque pensamos que se calhar não dá, e depois até com a desculpa, nem há oportunidade. E se insistirmos, e se renovarmos essa intenção, uma intenção que já tivemos antes, que até fizemos, e depois ficamos um bocado desanimados, ou um bocado, não sei como, e se insistirmos, o resultado pode ser fantástico. E o resultado no apóstolo Paulo foi fantástico, pelo resultado da alma dele explodir em gozo. Não ter oportunidade é uma coisa, e às vezes não temos oportunidade, mesmo. Não ter oportunidade é uma coisa. Perder oportunidade, desperdiçar oportunidade é uma coisa diferente. E nós não nos podemos dar ao luxo de perder oportunidades, de desperdiçar oportunidades, e às vezes elas surgem e nós não as aproveitamos. Para terminar, muito me regozijei. Eu não sei se vocês sabem o que quer dizer a palavra regozijar. Regozijar não é alegrar. Já o muito está ali a carregar ainda com mais força numa coisa que já em si é muito forte. Porque regozijar é mais do que alegrar. Alegrar não é a mesma coisa que regozijar. Porque regozijar significa festa. Um indivíduo pode estar alegre e não estar em festa. Está alegre, mas não está em festa. Agora o indivíduo regozijado é o indivíduo em festa. Em festa. Júbilo. Grande contentamento. Ou seja, é algo que é superlativo. Outra coisa muito importante. Significa festa folguedo. E sabem o que é folguedo? Significa várias coisas. Uma das coisas que significa folguedo é divertimento. E eu vou-vos dizer uma coisa. Há pessoas que acham que a vida cristã é uma maçada. Pensam que é uma maçada. Alguns indivíduos não vêm ao culto, não oram, não servem, não pregam, não testemunham, não fazem nada na vida espiritual,
porque pensam que a vida cristã é uma maçada. Não! Enganem-se! A vida cristã é um divertimento. Epá, não há nada que nos divirta mais do que servir a Deus. É uma festa autêntica. E há outra coisa que quer dizer a palavra regozijar, que é folguedo ou divertimento, que sabem o que é? É folgar. Aliás, basta falar aqui com os técnicos, não é? Nós temos aqui alguns técnicos da técnica e sabem o que é folgar. Não é por acaso que a palavra folgar é utilizada para a festa, para a alegria no máximo, para o regozijo. O que é folgar? Irmão Santos, o que é folgar? O irmão às vezes anda lá umas folgas lá, folga aí o parafuso, a porca, folga aí, é ou não é? Folgar significa desapertar, significa dar folga. Quem é que disse que a vida cristã é um sufoco? É um aperto? Alguns sentem-se apertados e sufocados. Não, a vida cristã é exatamente o contrário. É o desaperto. É o tirar o aperto. É o desapertar. E para eu até vou desapertar o casaco. Porque a vida cristã é mesmo um desaperto literal. Até no casaco. Porque é o máximo. Que Deus nos ajude. Mas não se esqueçam disto. Eu acho que vamos ficar por aqui. Acho que acrescentar mais, seja aquilo que for, vamos perder o fio à meada, vamos deixar de olhar para a casca da árvore e então ficamos por aqui. Vamos terminar com a oração então. Dário, podes terminar com a oração, faz favor. Nosso Deus e amado Pai, te agradecemos porque de facto só em Ti podemos ter o verdadeiro regozijo. Só em Ti nós nos alegramos muito. Aprendemos na Tua palavra que nós devemos alegrar-nos sempre, mas de facto quando nós estamos alegres em Ti, isso não é mero regozijo, é muito. E conforme nós vai passando o tempo, conforme vamos estando mais contigo, conforme vais nos ensinando, conforme vais trabalhando em nós e por nós e através de nós, isso vai-nos trazendo cada vez mais e mais alegria e vamos renovando após o tempo. E o nosso objetivo é ser cada vez mais conforme o Senhor Jesus Cristo. E sabemos que Tu até nisso tens estado a trabalhar. E até nisso nós agradecemos porque Tu começaste essa tão grande obra lá na cruz. Essa cruz que nós nos lembramos e que de facto nos aliviou, deu-nos folga, porque os pecados que nós tínhamos, o peso que eles faziam nas nossas vidas, nas nossas almas, todo esse peso e o peso e a lembrança de onde eles nos levavam e de certa forma onde eles levam as consequências que tu tiraste isso tudo lá na cruz. E estamos alegres e muito alegres e aliviados por termos todos os nossos pecados perdoados por meio do Senhor Jesus Cristo. E a nossa vida é simplesmente de agradecimento, agradecer-te sempre e rogar-te que continues a trabalhar em cada um de nós e a dar-nos cada vez mais sabedoria, amor e esperança na tua vinda. Te agradecemos por mais este dia, agradecemos por este estudo e te pedimos também pelo dia da manhã e pelo resto desta semana, se vieres a dar-nos, se não nos vieres buscar antes, e em tudo nós somos gratos nos méritos infinitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.